Sejam bem-vindos ao canal do Plástico. Meu nome é Gilberto e você está no módulo adicional das aulas do Senject. Essa aula adicional, ela vai falar sobre aquecimento. Ela foi gravada já há alguns anos, mas ela explica muito bem como funciona toda a parte de aquecimento da máquina em relação à parte de ganhos por atrito, relação de potência de resistência, e dá várias dicas para vocês conseguirem controlar a temperatura da massa fundida ao invés da resistência que está na máquina. Então, assiste essa aula, toma suas notas como você pode, e se você tiver alguma dúvida, entre em contato então diretamente no grupo comigo, tá bem? Eu vou tirar as suas dúvidas do aquecimento lá. Então, antes da gente continuar com o preenchimento da tabela, assiste a aula de aquecimento e na sequência, na próxima aula, vocês vão assistir a parte conceitos que são destinados à injeção também antes da gente fazer. Vamos lá. Primeira etapa então é conhecendo um pouquinho da tela de programação. Eu peguei uma tela inicialmente da Sandreto. Esse comando é o CEF 2000. Esta tela de aquecimento, ela é programável então em função de cada tamanho de máquina, e o número de zonas de aquecimento varia em função do tamanho do equipamento. Então aí na tela vocês têm aí a tela completa, mostrando todas as zonas de aquecimento, desde a zona do funil, que começa ali na zona T61 e vai até a zona T05, que é a parte do bico ali, da parte frontal do bico. Então vocês têm aí todas as zonas passando aí por toda a questão das telas aí de aquecimento, né? Programação de todas as zonas aí. A princípio, para vocês entenderem como é que funciona esse sistema, tá? Eu vou jogar no slide mais à frente aqui, só para vocês entenderem como é que funciona, e aí vocês vão entender aí como é dividido esse sistema, tá? Na maioria das máquinas é desta forma. À medida que vocês forem conhecendo outros equipamentos, vão também entender que a captação aí da informação de temperatura é feita da mesma forma. Então, como é que funciona? Eu tenho aqui a unidade de injeção, né? A unidade de injeção aí tá mostrando aí para vocês aí na tela nesse momento. E eu tenho aí da zona A à zona D de aquecimento. Então, se a gente fosse abrir esse conjunto, né? Eu teria aqui a zona, né, de aquecimento, a zona A, formada aqui, ó, por duas resistências, né, dois conjuntos de resistência e um termopar entre elas, como vocês estão vendo na figura aí, né? Na parte de baixo da figura está identificado aí a zona A, B e C, e na parte de cima tem o termopar entre elas. A grande sacada de tudo isso aí é que, como tem duas resistências, né, a temperatura é distribuída de forma igual e o termopar faz a leitura no centro delas. Então, mesmo que uma das duas resistências queime, tá? Talvez você não consiga identificar tão facilmente a falha em uma das temperaturas, tá? Mas ela é dividida dessa forma para ficar mais fácil que vocês entendam aí como é captada a temperatura em cada zona. Tá bem? Algumas máquinas chamam de zona 1, 2 e 3, zona A, B e C, né? Enfim, tem nomes diferentes, simbologias diferentes aí, porém são normalmente divididas dessa maneira, tá bem? Voltando à tela principal, então, a zona 1 aqui, tá vendo aqui, ó, do T11, tem T06, T07, T08, T09 e T10, tá? São as zonas como ela é dividida na Sandreto, né? Como eu disse a vocês aí, ó. Aí, ó. Olhando embaixo aqui, ó, vocês têm aqui a parte que a gente chama aqui, ó, resfriamento zona 1, 2, 3, tá vendo? Tem os opcionais das zonas, e ela também pode ser colocada aí, né, de forma alfanumérica ou gráfica. Então, a segunda página aí, ó, vocês têm aí as zonas escritas aí como alfanumérica, né? E a mesma programação serve também para a parte gráfica que vocês estão vendo agora na tela, tá? Bom, normalmente quando eu coloco o cursor em cima do parâmetro, ele me mostra aqui embaixo, né, onde está ali, ó, banda de alarme de sobretemperatura, ele vai me mostrar ali o que eu estou programando. Então, quando eu toco na tela em cima do cursor, ou quando eu coloco o cursor através das setas em cima do parâmetro que eu quero regular, aí ele me mostra ali naquela tela
o que eu estou regulando, se é zona A, B, C, D, ou se é zona 1, 2, 3 e 4, tudo bem? O mais importante dessa tela é que você tem aqui 2 momentos de leituras de parâmetros reais em função daquilo que você programou, tá? Então vamos lá. Na parte de cima, na linha aqui onde eu tenho os parâmetros em letra maiúscula, e os que estão acima do desenho aqui, são todos os parâmetros programáveis. Então eu posso colocar aí a quantidade em graus Celsius que eu quero programar para cada uma das zonas, tá? No meio do desenho tem os parâmetros em letra minúscula e esses parâmetros identificam para mim a temperatura que a gente chama de temperatura real, né? Que é a temperatura que está sendo lida no termopar. E por fim, eu tenho aqui embaixo, né? Nesta máquina exclusivamente, eu tenho aqui um leitor que vai fazer o quê? Ele vai fazer a leitura do percentual de potência de aquecimento que está sendo mandado para a resistência, tá bem? Bom, o que quer dizer cada uma dessas temperaturas? Então, vamos pôr aqui, ó. Eu vou programar aqui no T11, que é a minha temperatura da zona A, programo uma temperatura de 200 graus. Vou lá e digito 200 graus. Quando eu ligo o aquecimento, então a máquina vai fazer o quê? Ela vai buscar essa temperatura de 200 graus e depois ela vai começar a modular então a potência de aquecimento. Então, embaixo do desenho aqui vai estar marcando aqui, ó, no meio do desenho vai estar marcando a temperatura provavelmente ambiente, porque ela vai começar a aquecer nesse momento. E aqui embaixo do desenho vai mostrar para vocês aqui o que? Vai mostrar o percentual de potência da resistência. Provavelmente ela vai estar mostrando ali 100%, dizendo que toda a potência está sendo jogada ali para as zonas de aquecimento, para que ela chegue naquela temperatura o mais rápido possível, tá? E é em cima desses parâmetros que a máquina vai trabalhar, tá? Então ela joga ali 100% de potência, te informa exatamente qual é a temperatura que ela está lendo agora, e o valor real que você quer programar. Algumas máquinas vão te mostrar os gráficos, a gente vai ver aqui na tela daqui a pouquinho, mas a temperatura mais importante que eu quero que você entenda é a real em função da potência que está sendo programada, e nesse caso, nesta máquina em específica, eu tenho essa leitura aí, tá bom? E também somente nessa página, por quê? Na página aqui, ó, alfanumérica, vocês podem ver aqui, não tem a potência de aquecimento, tá? Então, eu não consigo acompanhar essa variação da potência se eu mudar de página de alfanumérica para gráfica. Então, pessoal, quando vocês forem adotar aí a leitura desses parâmetros, né, a verificação desses parâmetros aí, é importante que vocês estejam na tela certa para poder fazer essa leitura e ter esses inputs aí, porque a potência de aquecimento é um fator importante no que diz respeito ao maquinês, aí, que a gente fala que é a linguagem das máquinas, para a gente entender como funcionam as relações de atrito do parafuso injetor e como funcionam as relações de troca térmica por indução dentro do parafuso injetor. A gente vai explicar mais para frente, né, como funciona a condução de calor, né, a indução de calor pela resistência, e a indução de calor por atrito dentro do parafuso injetor aí, quando for falar das relações do parafuso, que vai estar lá pelo slide 20 e poucos para frente, tá? Ainda nessa aula de hoje, tá bom? Então vocês fiquem aí e acompanhem exatamente aí a aula para entender como é que vai funcionar tudo isso, beleza? O mais importante é você poder interpretar essa tela, tá? De que forma então que eu vou interpretar essa tela? Sabendo exatamente quais são os valores programáveis, quais são os valores de leitura real de temperatura e se houver o valor de potência, então aonde ele fica e como eu analiso isso em função da máquina. Essa máquina aqui está bem claro porque a potência está marcada ali, tá? E ela te mostra em percentual. Tem algumas máquinas que não vão te mostrar essa potência em percentual, mas ela vai mostrar como se fosse um LED, liga, desliga, acende, apaga. Vai dar para ver de outras formas aí. Não é tão assim intuitivo, mas dá para pegar aí o funcionamento dele, tá bom? Eu vou mudar aqui para uma outra tela, tá? De uma outra máquina. Essa daqui é de uma máquina da Home, só para vocês verem aí as diferenças, né? Então aí, ó, a tela ela mostra uma tela de aquecimento do comando CM10,
tá? Então aqui eu tenho ó, o desenho do aquecimento na parte do meio aqui da tela, né? E aí eu tenho tanto as temperaturas reais que estão em cima, quanto as temperaturas programáveis, tá? Que estão embaixo do desenho aí do cilindro de aquecimento, tá? Que vocês estão vendo aí no meio da tela. E essa máquina aqui é o que eu falei para vocês, ela não tem aqui a informação do valor da temperatura percentual que está indo para cada zona. Mas no desenho acende, apaga a resistência ali e eu consigo ver por ali mais ou menos como a resistência está trabalhando. Então, se ela estiver acendendo muitas vezes e por bastante tempo, eu estou mandando potência de aquecimento por muito tempo, então aí ela está atuando em todo momento. E quando ela está piscando fraquinho, né, variando a potência e ela apaga e acende várias vezes, a potência que ela está utilizando é menor, então ela não está aquecendo tanto por indução, isso é, por calor das resistências. Então eu consigo acompanhar pelo desenho. Tá? Vou mostrar uma outra tela aí para vocês aí, que essa tela aqui é da FATEC, né, das máquinas que são com o comando da FATEC, tá? As máquinas retrofitadas aí pelo nosso amigo Fábio, que está participando da mentoria, né? Aqui também, ó, o desenho aí mostra, né, as temperaturas programadas e as temperaturas reais, tá? Então as temperaturas programáveis estão aí no desenho aí da unidade de injeção, na parte de baixo do desenho aí, né? São esses quadradinhos aqui, esses retângulos azuisinhos aqui, ó, onde está o 185, 188 e tal. E em cima são os valores de temperatura real, tá? Que você pode programar na máquina, tá? Que a máquina vai ler para você, tá? Né? Essas temperaturas aí. E embaixo vai estar a saída ali, ó, se ela está ligada ou desligada. Então essas saídas aqui, ó, vão mostrar para você se a máquina está ligando ou não, tá? A temperatura aí, tá? Em cada uma dessas zonas. Então, também dá para ver quando ele acende de 1 para 0, de 0 para 1, dá para saber se ele liga ou não. E se ele estiver modulando percentual, então você vai ver qual é o percentual que ele está comutando nessa saída aí, para poder fazer o controle da temperatura em função do percentual. Tá bem, pessoal? E por último, eu vou mostrar aí um comando do MyZoom aí, tá bom? Que é um comando Mirli, tá? Esse daqui também, ele vai funcionar da mesma forma, tá? Aqui ainda você programa também as tolerâncias individuais por cada zona. Nas outras máquinas, como eu mostrei para vocês aqui, ó, a tolerância ela não é individualizada, é um valor para mais e um valor para menos que você programa, tanto na Home, quanto na Sandreto, quanto na máquina da FATEC, tá? E no caso aqui da Izumi, aqui, o comando ele vai ter as zonas aí com as tolerâncias aí todas individuais, tá bem? Mas aqui eu também não tenho a modulação aí da potência de aquecimento, que é bem importante quando você tem aí o controle para entender o maquinês, o que a máquina está fazendo. Então, algumas máquinas tem que tomar cuidado que você não vai conseguir encontrar essas leituras, tá? E aí, como é que eu faço para identificar isso, Gilberto? É simples, é ficar de olho lá no termopar da temperatura real, tá? E verificar se não está sofrendo superaquecimento ou se a temperatura não está caindo em relação ao que está programado, tá? Dá para ver dessa forma? Dá. Não é o mais correto, mas dá para ver, tá bom? Seguindo adiante, eu vou falar para vocês um pouquinho de como é que funcionam os sistemas de aquecimento, tá? Em relação às máquinas injetoras, hoje a grande maioria trabalha pelo sistema que a gente conhece PID, mas é importante vocês conhecerem aí como funcionava antigamente para entenderem como hoje funciona, tá? Então nós vamos falar dos sistemas on-off aí, que são os pirômetros, que hoje estão aí praticamente em desuso, né? Já não tem mais o pirômetro sendo usado na máquina, né? Algumas extrusoras a gente encontra, algumas injetoras antigas aí, 1980 para baixo, aí utilizam ainda o pirômetro para aquecimento, tá? Talvez aí alguns equipamentos de câmara quente vocês também encontrem esse tipo de sistema. Então, como é que ele funciona? Bom, o sistema on-off, ou liga-desliga, né? Em inglês aí, traduzindo em português, é um dos mais simples controles a serem implementados, então, né, em termos de controle de temperatura. Então, você ajusta uma temperatura que você quer trabalhar, tá bem? E aí, em função de um range interno de variação, e aí depende de cada pirômetro aí, se ele vai acionar com 1 grau, com 2, com 5, com 10 graus, à medida que ele começa a ler temperaturas diferentes daquela temperatura que você programou, ele faz a ligação
desse pirômetro e joga a potência na resistência até ele chegar na temperatura que você quer, tá bem? Quando ele lê a temperatura que você quer, ele desliga novamente e aí ele deixa a máquina então mesmo desligada, tá? Vai modulando a temperatura, vai analisando a temperatura e quando ela cair de novo ele vai ligar, tá? É como se fosse um interruptor, uma lâmpada com um interruptor, tá? O que que acontece aí? Você liga, né, enquanto você quer aquecer e desliga a hora que chegou na temperatura que você quer, tá bem? Esse é bem simples. O que que acontece aqui é que alguns pirômetros, né, funcionam só apenas quando você tem o limite superior ou quando você programa ele atinge um limite inferior de temperatura, né? E existem aí sistemas que trabalham com um range para cima e para baixo, como a gente vê na figura do meio, tá? O grande problema aí, pessoal, é a determinação da tolerância, tá? Porque às vezes ela é interna, a gente não consegue mexer, tá? Então, se ela é de 2 graus, 5 graus, 10 graus, você vai descobrir só depois que começar a trabalhar, tá? E aí essa variação ela pode te dar dentro do sistema durante o dia todo, tá? E se ela for só para cima ou só para baixo, né? Você ainda pode sofrer com a degradação ou falta de aquecimento em função do tipo de pirômetro escolhido, tá bem? Então, nesse caso, eu sugiro a vocês pegarem o código do fabricante e darem uma olhadinha no código dele, se encontra um manual dele dentro da internet ou do próprio fabricante, para entender como é que ele liga, como é que ele desliga e quais as tolerâncias internas, porque às vezes você está regulando a máquina e não sabe nem como ele funciona, tá bem? Mas como eu disse para vocês, hoje a grande maioria das máquinas injetoras funciona com o quê? Funciona com base em um sistema chamado PID, né? Que é o controle proporcional, integral, derivativo de temperatura. Então, como é que funciona esse programa aí, Gilberto? Então, vamos lá. Hoje as máquinas mais modernas têm aí o sistema integrado ao comando da máquina. Não preciso mais ter, inclusive, o equipamento que vocês estão vendo aí na tela, que é o controladorzinho de temperatura ali, tá? Ele pode funcionar dentro do painel da própria máquina, o CLP já tem aí uma integração com isso tudo, né? Então ele já faz os cálculos internamente, tá? Então como é que funciona um sistema de PID? Então o controle de temperatura então é feito utilizando então uma sigla, né? Que é o proporcional, integral e derivativo, né? O controle PID então fornece uma variação contínua da saída dentro de um mecanismo de realimentação ou de loop de controle. Então ele vai estar sempre monitorando isso em uma malha fechada, tá? E ele vai controlar com bastante precisão esse processo, tá bem? Vai remover as oscilações e aumentar a eficiência, desde que ele esteja bem programado e todas as constantes proporcionais, integrais e derivativas perfeitamente calculadas, tá bom? Então, como é que funciona o controlador e como é que funciona esse controlador que possui, então, o controle PID? Então, o controle proporcional é utilizado para minimizar, então, as oscilações de controle liga e desliga. Então, ele não só liga e desliga, ele varia a potência que ele está mandando de aquecimento para que você tenha um controle de menor ou de maior intensidade na resistência para ela aquecer mais rápido ou mais devagar. Por isso que eu falei para vocês que ela varia a potência que está lá. Então, algumas máquinas informam essa variação, outras máquinas não informam essa variação. Quando você tem esse sinal de variando informado na tela, é mais fácil de você entender problemas do que quando você não tem esse sinal informado na tela da máquina, tá bom? Então, o controle PID ele vai um pouco além de reduzir os erros e ele vai fornecer uma precisão e uma estabilidade em um processo. Ele faz isso usando a ação integral e as ações derivativas, né? De forma a eliminar os erros de desvio de controle para gerenciar em movimentos rápidos aí a correção do processo, nesse caso aí, de temperatura, tá? Então, todos os 3 termos do PID, eles precisam ser ajustados adequadamente com os requisitos de aplicação para alcançar o melhor controle. Como eu falei para vocês aí, se não fizer os cálculos corretamente, não adianta nada. Se ele não souber controlar a proporcional, a integral e a derivativa, tá? O sistema se perde do mesmo jeito, né? Então, o que é importante eu entender agora, Gilberto? Vamos lá. Bom, num sistema on-off, tá? Num sistema on-off, o comportamento da curva de aquecimento,
é bem parecido com esse comportamento dessa curva que está em roxo aí, tá? O que acontece? Você liga a resistência e manda aquecer a 200 graus. Então, o que vai acontecer é que a resistência vai ligar, potência máxima, 100%, e quando ela atingir a temperatura, né, o que vai acontecer é que o termopar vai ler a resistência, vai ler a zona ali que chegou a 200 graus e ele vai desligar a temperatura da máquina. Desligou a potência de aquecimento. O que acontece daí para frente? A máquina para de aquecer? Para. Só que a resistência está bem distante do ponto de leitura. Como a gente viu no desenho lá do slide que eu mostrei para vocês, deixa eu achar ele aqui, aqui ó, no slide 24, tá? A resistência está na capa externa do cilindro aqui, ó. E o termopar está dentro do cilindro a mais ou menos 25 milímetros de profundidade na massa metálica do cilindro. Então, a resistência do lado de fora está muito mais quente do que 200 graus. Então, quando ele desliga a potência, não significa que imediatamente a temperatura caia, porque externamente lá na resistência está mais quente. Sei lá, tá 240, 250, 270 graus, e lá no ponto de leitura é que está 200. Então, até isso tudo estabilizar, o que ocorre é que a curva continua subindo, tá? Ela continua subindo e atinge um limite de temperatura mais alto do que o normal, tá? E aí ela estabiliza e aí ela começa a cair novamente. E quando ela começa a cair novamente, Gilberto, o que acontece? Então ela vai perdendo temperatura, vai perdendo temperatura. Quando ela atinge 200 graus ali na temperatura onde o termopar está lendo, que é 25 milímetros de profundidade ali na massa do cilindro, a temperatura na área externa da resistência está mais fria do que isso. Então o que vai acontecer? Está ali a 180, 170 graus ali de temperatura. Então, o que acontece agora? Né? Ele leu 200 graus, ele não ligou ainda porque não caiu. Mas o pirômetro está ali esperto ali na temperatura. A hora que baixar um pouquinho mais da temperatura que ele está, né, controlando, ele vai acionar. Então, vamos supor que ele tenha 5 graus de tolerância aí, tá? Então, à medida que ele chegar a ler 195 no ponto de leitura do termopar, ele liga de novo. Só que lá fora da resistência é o que eu falei para vocês, vai estar mais frio. Então, a curva ainda tende a cair um pouco mais antes de voltar a subir com aquecimento de novo. Por quê? Até aquecer a resistência, até aquecer toda aquela massa do cilindro, você vai ter um problema aí, né, de dissipação de calor, de indução de calor para todo esse conjunto. E aí, depois que tudo estiver aquecido e for induzindo calor para o termopar, aí você vai ter o quê? Você vai ter a subida de aquecimento de novo. E aí a temperatura vai ficar oscilando como você está vendo nessa faixa roxa aí, ó, tá? Ela oscila e fica mantendo uma oscilação, tá? E essa oscilação não para nunca, tá? Com os aquecimentos via PID, conforme ele vai analisando essas curvas, tá bem, pessoal? Ele vai calculando essas bandas proporcionais integrais e derivativas para fazer essa correção em função dessa dissipação de calor, dessa indução de calor em relação à massa e o ponto de leitura. E aí ele começa a calcular isso automaticamente, tá bem? Em muitas máquinas isso é dado automaticamente, e aí ele vai nivelando e acertando e corrigindo essas três constantes até ele obter a curva que está aqui, ó, no ponto que a gente chama aqui, que é a curva verde aqui, ó. O azul é o programado, isso é o que deveria acontecer na verdade, tá? Porém, fisicamente, a gente encontra aí um fenômeno que é aí as induções de calor, transmissões de calor, enfim, depende também de quanta massa se tem que aquecer, né, quais os fatores de calor específico para cada material, a troca, como funciona a troca térmica, etc. E você vai tendo problemas aí para conseguir estabilizar isso, tá? Quando você tem aí, pessoal, um PID bem normalmente integrado, né, bem calculado, acontece o que está nessa curva verde aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês aí nesse gráfico, tá? O que é essa curva verde aí? Você tem aí a potência da resistência sendo ligada, 100% de potência, e quando o termopar começa a ler a temperatura de, por exemplo, programada, que aí vamos supor aí que esteja 200 graus, tá? Ele corta a potência completamente, tá bem?
corta a potência completamente, ele vai ver essa inércia térmica aí, o quanto a resistência vai subir, tá vendo? Para poder superaquecer em função dessa curva de inércia térmica que você está vendo aqui, ó. Em relação à curva azul aqui, que seria o real, a verdinha aqui, ela subiu, atingiu um topo aqui, depois ela começou a cair. E à medida que ela cai, pessoal, em vez de o sistema só desligar depois que ela chegar numa temperatura mais baixa que a tolerância programada, ele começa a modular potências menores e começa a colocar isso para a máquina de forma a manter pelo menos uma potência baixa ali, mandando para a resistência pequenos sinais, tá bem? E aí ele consegue estabilizar, como você está vendo na curva verde aí. Normalmente essa inércia térmica ela sobe, depois ela cai um pouquinho e depois ela se estabiliza, né? Mantendo a temperatura muito próxima aqui da faixa azul que a gente viu. Tá? Pode acontecer também que se não tiver bem calculado, tá, o PID, aí, a constante de PID, aconteceu o que aconteceu aqui na curva vermelha, de ela demorar muito para subir a temperatura, tá bem? E aí demora demais para subir a temperatura e ela atingir a temperatura de processamento normal, mas ela acaba não ultrapassando a temperatura ideal. Mas vocês veem aí o tempo aí, né? Vocês têm aqui as constantes, né, referidas em função da linha do tempo. Aqui, ó, levou mais de 7 minutos para chegar na temperatura. Em compensação, aqui, ó, na curva verde, levou 2 minutinhos aí para ela chegar na temperatura normal, tá? Então aqui dá para entender um pouquinho de como funciona cada ponto aí da curva derivativa, que é a proporcional integral derivativa, que é o PID, tá? O outro gráfico aqui, ele mostra quando o PID está controlado de forma correta, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó, a curva vermelha aqui, tá vendo? Ó? A curva vermelha aqui já tá trazendo uma estabilidade aqui por volta de 8 minutos, como também na verde aconteceu, né? E na curva preta aqui ficou, né, oscilando aí, provavelmente aí um pirômetro aí que não estava, né, não tem, ou um controlador de temperatura que não estava bem regulado com as constantes, tá bem? Então quando ela sobe demais, depois ela começa a variar, essas constantes não estão bem reguladas. Então, normalmente como é que é feito isso? Só para tirar a dúvida de vocês. A primeira vez que o cara vai ligar a máquina, né, que ele vai ligar a máquina lá na fábrica, lá no fabricante onde ela é produzida, né, essas PIDs são ajustadas em função do quê? Da quantidade de aço que tem no cilindro, na construção do cilindro e parafuso, né? Na potência das resistências que foram colocadas na máquina, na profundidade do termopar para que está fazendo a leitura e se ele está encostando ou não na superfície metálica que ele precisa ler, tá bem? Então, em função de tudo isso, pessoal, é que é determinado essa calibragem que vocês vem nas máquinas injetoras. Então, por isso nenhuma máquina é igual à outra, tá? Porque ela depende. Se você tem uma potência de resistência um pouco mais baixa do que a outra, né? Já dá uma diferença daí nas constantes de PID que são programadas no equipamento. Então, muitas máquinas aí a gente faz o chamado self-tuning. O que é o self-tuning? É o ajuste automático da proporcional, integral e derivativa. Então, o que a máquina faz? Né? Você seleciona lá na programação da máquina lá para ela fazer o self-tuning. Isso normalmente está dentro de uma senha, só a manutenção tem acesso, ou quem está dando manutenção no equipamento. Aí ele habilita o self-tuning. Normalmente faz resistência por resistência, né? Ou ao conjunto todo de resistências de uma vez só, tá bem? O certo seria fazer uma por uma, tá? Aquecendo uma por uma para você ter aí a leitura sendo feita de forma correta e os cálculos aí sendo feitos de forma correta, tá? Normalmente não acontece isso, então o pessoal, para ganhar tempo, já faz tudo de uma vez só, tá? Então, se você tiver com problemas aí de superaquecimento ou de falta de controle nas resistências, é legal repetir o processo só para aquela resistência que está dando problema, tá? Então espera esfriar o canhão por completo e aí parte o self-tuning só naquela zona de aquecimento que você tem a variação, tá bem? Então, como é que se faz isso, né? Vou explicar para vocês. Então, deixa estabilizar a temperatura ambiente no canhão, tá? Então tem que esperar esfriar, não tem jeito. Normalmente demora um dia aí para esfriar um canhão até a temperatura ambiente, tá bem? Habilita o self-tuning e aí ele vai
vai te jogar uma temperatura, normalmente ele te pede uma temperatura na tela ali de 100 graus ou 200 graus, dependendo de cada fabricante, tá? E aí a máquina liga, tá? O aquecimento, 100% de potência só naquela resistência ou em todas as resistências que você está fazendo self-tuning, tá? A hora que ele chegar na temperatura do termopar para leitura, ele vai analisar a inércia térmica de subida da temperatura, analisa a curva que ela subiu no pico e depois ela analisa a queda de temperatura. Então, quando chegar novamente em 200 graus, né, ela vai acionar a potência de novo e ela vai ver como é que vai funcionar a curva para a subida de temperatura novamente. Aí, normalmente, ela recalcula as constantes e aí ela vai alinhando e vai olhando a inércia térmica na subida e descida até estabilizar, tá? É o caso dessa curva em preto aqui, aí ela vai corrigindo as constantes e vai nivelando até ela oscilar em 1 grau aí. Normalmente as máquinas que têm o controle PID, né, muitas delas oscilam por volta aí de 1 grau, meio grau para mais, meio grau para menos, tá? Então não é tão assim grande a variação de temperatura. Existem outras lógicas de controle, mas nesse caso aqui, pessoal, utiliza essa lógica PID para fazer o controle de temperatura da máquina, beleza? Então espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, aí já anotem as dúvidas, já anotem as perguntas, tá bem? Então isso aqui você não calcula, você não mexe, você não analisa, tá? Simplesmente você vai ver qual é a variação que ela te dá durante o processo, tá bem? E aí você pode usar o que? Eu posso usar a variação de potência para me avaliar o que eu consigo controlar nessa temperatura ou o que está fugindo ao meu controle durante o processo, tudo bem? Bom, vamos lá. Depois eu tenho aí a distribuição de calor através do atrito e das zonas do parafuso injetor. Então, como é que eu vou entender tudo isso aqui, pessoal? Então, entendendo agora a lógica de funcionamento, eu tenho que entender como é que o material ganha calor, né, em cada uma das regiões do parafuso, em cada uma das regiões aí, né, que vocês normalmente chamam de rosca, né, rosca de injeção, eu chamo de parafuso injetor, tá bem? Então nós vamos entender um pouquinho de como é que funciona a distribuição de temperatura de aquecimento no cilindro de plastificação em relação às zonas, né, do parafuso injetor. Bom, aqui eu tenho a imagem do cilindro de plastificação, tá? Aqui eu tenho na parte amarela aqui o cilindro de plastificação propriamente dito, né? E dentro dele eu tenho o parafuso injetor. Vocês já devem ter ouvido falar aí, né? Que o parafuso injetor é dividido em zonas, tá bem? São várias zonas aí de construção e a gente vai precisar entender cada uma delas aí para ter aí noção de como é que a gente vai controlar e vai avaliar esses ganhos de temperatura em cada uma delas. Então, eu vou abrir um slide um pouquinho mais para frente aqui, tá? Para entender como é que funciona esse camarada aqui. Peraí, vamos ver aqui. Era aquele lá mesmo. Bom, só para vocês terem uma ideia, o parafuso é dividido em 3 zonas, tá? Essas 3 zonas são aqui a zona roxinha aqui que vocês estão vendo, é a zona chamada de alimentação. Depois eu tenho a zona azul aqui, a zona de compressão, e a zona vermelha aqui, a zona de homogeneização ou plastificação, tá? E como é que se dá então a distribuição de calor nesse parafuso injetor? Bem simples, pessoal. Na zona 1, que é a zona de alimentação, que é onde eu tenho a entrada do material no funil, que vocês estão vendo aí, ó, onde tem o furo aí, ó, em cima do parafuso injetor aí, onde tem a entrada, né, onde desemboca aí o material do funil, tá bem? É a chamada zona de alimentação. Nessa zona de alimentação aí, pessoal, só 10% do calor é gerado por atrito. Isso por quê? Porque esta zona tem bastante espaço para receber o grão sólido aí, tá? Então, o grãozinho cai lá do funil, não importa se ele está aquecido ou não, tá bem? Ele cai do funil no estado sólido, aí nessa região da rosca, tá? Região do parafuso injetor. E aí ele vai começar a ser transportado, então, quando der o giro através da dosagem. A dosagem a gente não vai falar hoje, nós vamos falar depois, e também quando for falar da dosagem, eu vou voltar em todas essas relações aí para vocês entenderem aí como é que funciona, tá bem? Então o que acontece aqui é o seguinte, nessa região, o atrito, por conta de essa região ter bastante espaço, o atrito é muito pequeno. Então o material não sofre
o cisalhamento por atrito nessa região, porque há bastante espaço entre os grãos, tem ar entre os grãos, então ali o material caiu, ele vai ser empurrado para frente, tem bastante espaço ali, ele não gera atrito. Então 90% do calor gerado nessa região, ele é dado pela indução, por resistência, tá? Então o material, quando ele chega aí nessa região, ele vai receber bastante calor por indução, pela resistência que vai estar presa aí nesse cilindro de plastificação, e só 10% é por atrito. Isso é, aquele material que estiver raspando na camisa do cilindro, aquele material que estiver aderido aí no parafuso injetor, esse sim vai sofrer atrito. Depois, quando ele vai avançando, conforme vai dosando, ele vai avançando para frente, nós vamos atingindo outras regiões do parafuso. E aí essas regiões aí, elas vão comprimindo o material a um ponto onde ele começa a inverter essa relação. Então, ao invés de ele receber mais calor por indução, nesse caso aí que a gente está vendo da zona de compressão, o calor aí ele é recebido 90% por atrito e só 10% por indução. Eu até digo, às vezes, que aqui ele recebe mais, né, calor por atrito do que pela própria resistência, tá, da máquina. A resistência aí só serve para estabilizar um pouco o controle de temperatura e não deixar subir demais, porque a função dela, nesse caso aí, vai ser mais refrigerar do que gerar calor, tá? É mais para ter o controle da temperatura aí, tá bem, pessoal? Por que que isso acontece? Vocês vão percebendo aí, ó, da direita para a esquerda, que o tamanho de cada espaço aqui, ó, entre o filete, né, e a camisa aí do cilindro, que é a amarela, ele vai diminuindo. Por quê? Porque o núcleo da rosca aqui, ela é cônica. Então ele vai esmagando o material na camisa do cilindro, aqui na parte amarela aqui, e vai gerando esse calor por atrito, tá bem? Então o material ganha muito atrito aqui nessa região, porque ele vai sendo espremido e vai sendo compactado pela taxa que a gente chama de taxa de compressão da rosca. E aí a gente vai falar mais um pouquinho quando for falar dela, quando for falar do parafuso injetor, que eu tenho uma aula só de parafuso injetor para mostrar para vocês aí as relações dos parafusos, tá bem? Então, o que você precisa entender nesse momento? Que o parafuso injetor, o núcleo dele é cônico, tá bem? Ele vai fazer a compressão do material na camisa do cilindro e vai gerar bastante calor por atrito aí, tá bom? E no final, eu vou ter uma zona chamada de homogeneização ou de plastificação, que aí o perfil do núcleo aqui da rosca ou do parafuso injetor volta a ser paralelo de novo. Só que ele não é mais tão folgado como ele era na zona de alimentação, e ele segue o diâmetro final da zona de compressão ali, do cone na medida máxima ali que a gente chama, tá? E aí o material ganha 50% de atrito, 50% de temperatura pelas resistências, formando um equilíbrio térmico aí entre a relação de atrito e a relação de indução, tá bom? De calor, e aí dando condições para esse material estar plastificadinho, bonitinho, para que ele possa ser injetado, tá bem? Então são essas relações que você precisa entender neste momento, tá bem? Então, olhando aí para o parafuso injetor e voltando na figura que eu falei para vocês aí, quando o material cai nessa zona aqui, a roxa aqui, que é a de alimentação, né? Então ele vai receber 10% do calor por atrito, 90% por resistências, tá? Quando ele entra na zona azul, que é a de compressão, essa relação se inverte. Então 90% do calor gerado é atrito, 10% só é por resistência. E por último, então, eu tenho uma relação 50-50, onde eu tenho 50% de atrito, 50% de indução, e o material, então, ele passa a receber calor das duas formas igualmente, tá? Isso é mesmo porque, como eu recebi muito calor, por exemplo, por indução no início do processo, se eu deixar de aquecer por indução, no final, né, do parafuso injetor aí, eu vou ter uma deficiência em todo aquele material que ganhou calor por indução. E da mesma forma, né, aquele material que veio ganhando por atrito, se ele não receber calor também, ele vai perder e aí vai perder calor, e aí ele não vai ter a temperatura certa na massa que deveria ter. E dessa forma, eu não vou ter a massa homogênea, e a hora que eu injetar, eu vou ter diferentes temperaturas na massa polimérica. Se eu tenho diferentes temperaturas na massa polimérica, o que ocorre é que eu vou ter facilidades em alguns pontos para injetar aonde eu tenho maior temperatura e dificuldade aonde eu tenho menor temperatura, tá bem?
Então essas relações mecânicas que existem aí no parafuso injetor são justamente para manter homogênea essa distribuição de calor, tá? E manter a mesma temperatura para todo o material, desde que ele entrou desde lá do começo do canhão até ele chegar no final do canhão da máquina. Tá bom? Legal, pessoal. Bom, existem perfis aí de parafusos específicos quando você quer fazer, por exemplo, dosagem muito rápida para darem taxas de atrito diferentes e fazerem com que o material que ganhou mais calor avance mais rapidamente do que aquele que ainda não ganhou calor suficiente para plastificar. Que são os perfis duplo filete que a gente vai falar na aula sobre parafusos injetores, tá? Esses parafusos aí, eles resolvem essa deficiência de troca de calor, tá bem? E eles mantêm uma temperatura homogênea em toda a massa do polímero, fazendo que só o material que já está aquecido e plastificado vá para frente. O material que não plastificou, ele fique para trás. Para ficar o quê? Batendo mais tempo lá dentro do parafuso, para que ele ganhe temperatura, para que ele ganhe fluidez, e aí sim ele possa caminhar para os passos adiantes para serem injetados, tá bem? Mas a gente vai falar deles mais para frente aí. Bom, e como é que eu vou programar então o melhor perfil de temperatura da minha peça? Então, já entendendo como é que funciona todo o sistema de aquecimento da minha máquina, sabendo que ela tem a leitura do termopar real, sabendo que ela tem a leitura do percentual de potência da resistência, sabendo que o controle EPID não é on-off, sabendo das relações do parafuso, de ganhos de atrito, onde ele ganha por indução, como é que eu programo então a minha temperatura melhor para cada material? Aí é o ponto principal. Então, primeiro, eu preciso conhecer o que o material necessita de temperatura. Então, o que vocês vão fazer primeiro, pessoal? Primeira coisa, vai pegar o código do polipropileno que vocês têm, o fabricante do polipropileno que você está transformando, pega o código e o fabricante, entra no site desse fabricante e baixa lá ou o datasheet ou baixa o guia de moldagem desse material, tá bem? Tem um vídeo do Ricardo Cusiol que eu posso até passar para vocês aí, chamado TG e TM. O que são essas duas temperaturas, tá? Então, eu vou deixar um link depois na sala de mentoria para vocês assistirem com calma. É um vídeo que ele tem uma meia horinha aí, explica o que é TG, explica o que é TM, tá bem? E ele dá mais uma temperatura lá, que é uma temperatura de fusão, que é legal para vocês também terem, tá? Mas se vocês souberem mais ou menos a TG e a TM, dá para ter uma ideia. Eu uso esse valor como médio para definir os valores de processamento, tá? Apesar de que alguns valores têm uma TG muito baixa ou uma TM muito alta, tá? Mas se você for pela média, dá para chegar numa temperatura aí, tá bom? Mas normalmente eu uso as temperaturas de guia de moldagem. Lá eles me informam mais ou menos qual é a temperatura de massa ou a melhor temperatura para trabalhar com esse material, tá bem? Então vamos supor aí que eu tenho um polipropileno, tá? Não importa qual seja aí. Eu fui lá no guia de moldagem e eu vi que a temperatura de processamento desse material é 220 graus, tá bem? Então, qual é a temperatura que eu tenho que colocar no cilindro de plastificação para eu chegar numa temperatura de 220 graus na massa? Por quê? Quando a gente fala, pessoal, que a temperatura que tem que ser na massa, eu não posso comparar com a temperatura que está sendo medida no termopar, tá bem? Não dá. Se eu comparar essa temperatura, vocês viram onde a máquina está fazendo a tomada de leitura. Ela não está medindo na massa do polímero. Ela está medindo na camisa do cilindro aqui, ó, a 25 milímetros de profundidade no aço. Deve estar faltando para chegar aí no material uns 10 a 15 milímetros de aço ainda para chegar naquela temperatura. E ele nunca vai conseguir medir isso no material. Então, eu nunca vou ter essa relação medido pelo termopar da máquina para saber qual é a temperatura de massa do polímero, tá? Então, não dá. Eu não consigo medir isso com o termopar da máquina. Eu preciso ter um agente externo, tá bem? Então, o termômetro, ele é meu amigo nessa hora. Por quê? Porque aí eu consigo medir a temperatura que está na massa, tá bem? Para eu poder coletar essa informação e saber se a temperatura de massa corresponde àquilo que está solicitando no meu material aí que eu estou transformando. Normalmente, o que a gente vê, pessoal, é esse tipo que está programado aqui na tela.
Ah, é 220 que o cara pediu? Legal. Então, eu vou lá, programo na primeira zona lá perto do funil 200, na zona C ali eu programo 210, na zona B 220 e na zona A 230, tá? E aí eu começo a injetar desse jeito, não confiro as temperaturas, não sei se está certo ou não a temperatura de massa, começo a injetar e seja o que Deus quiser, tá bem? É normalmente o que acontece aí nas empresas que eu vejo por aí. Normalmente o pessoal faz esse programa que a gente chama de temperatura crescente, isso é, ela vai aumentando à medida que vai se distanciando do funil, ela vai aumentando e até ultrapassar às vezes ou ficar igual à temperatura que o cara pediu, tá? E nem por isso a gente sabe ou não se essa temperatura está dentro ou está fora, tá bem? Então, pessoal, quando vocês forem programar, precisa ter um termômetro, tá? E depois eu vou explicar como é que vocês vão fazer então essa leitura da temperatura de massa aí mais para frente aí. Tá bem? Então vamos lá. Quando eu tenho a dosagem na posição 0, né, utopia isso aqui porque quase ninguém utiliza, né, a injeção partindo do 0. Né? Normalmente eu tenho que ter uma quantidade de material que vai estar dentro da cavidade. Tá? Mas eu coloquei ela aí para vocês entenderem uma coisa. Tá? Eu não sei a temperatura de massa, certo? Porque normalmente as máquinas não têm esse leitor de temperatura lá no bico, tá bem? Mesmo porque se tivesse eu ia ter que ficar limpando toda hora, principalmente quando eu troco de material, eu teria que tirar o bico fora, arrancar, limpar o material que está em volta ali do termopar, para ele poder ler a temperatura exata então do material que eu estivesse trabalhando naquele momento, tá bem? E assim, eu uso normalmente para fazer esse comparativo as temperaturas das resistências que estão aí sendo lidas pelo termoparque de cada uma das zonas. E aí, nesse caso aí, para mim não vai fazer diferença nenhuma, tá? O que tiver sendo lido ali naquele termopar, porque é o que eu preciso como resultado final. Eu, como técnico que esteja regulando a máquina, eu preciso saber exatamente o quanto está na massa, tá? Na massa polimérica. Mas para vocês terem uma ideia aí do que acontece quando a dosagem está programada em 0, isso é, eu não doso nada, não tenho nada sendo dosado no momento. Então, se a gente for analisar, eu até coloquei ali, pessoal, né, o desenho do parafuso em cores, para vocês entenderem ali o que acontece. Tá? Então, quando eu começo a dosar da posição de 0, vamos supor que eu tenho injetado tudo e comecei a dosar agora. Tá? Se a gente contar os filetes desse parafuso aqui, as distâncias entre os filetes do parafuso, esse parafuso aqui é um LD20, tá? Então, o que acontece? Na entrada do funil ali, vocês vão ver que o material vai cair na metade do primeiro filete ali da primeira zona, tá? Então, se eu contar a partir dali, cada um dos espaços que tem entre os filetes, vocês vão notar aí que esse é um parafuso de LD, se eu não me engano, é 22, tá? Então vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 até a zona amarela, 17, 18, 19, 20, 21, 22 até a zona laranja, tá? Então esse parafuso aqui, normalmente ele é dividido 10 filetes na zona de dosagem, 5 na zona de compressão e 5 na zona de homogeneização e plastificação. Tá? Então é mais ou menos essa proporção. A gente vai ver depois, quando for falar de parafuso injetor, vai ver exatamente quantas são essas relações. Então esse parafuso é um LD22, então 20 a 22, tá? Normalmente ele é dividido assim, tá bem? Então aqui a gente vê na zona roxa, que é a zona de alimentação, a zona amarela, que é a zona de compressão, e a zona laranja aqui, que é a zona de homogeneização ou plastificação, tá bem? Então, o que acontece aqui? Quando eu começo a dosar uma certa quantidade de material, esse parafuso ele vem caminhando para trás. Dá para perceber o movimento aí, ó, que ele foi para trás, tá vendo, pessoal? E eu já perdi um filete ali para trás, então olha lá, do slide anterior para esse, eu já andei um filete aí, ó, tá? Que é um diâmetro da rosca. Então, quando eu tenho dosagens muito pequenas, eu quase não perco o comprimento do parafuso, né? Olha lá, ó. Dosagens até 25% ou inferior a 25% do volume total da máquina, eu quase não perco diâmetros aqui na rosca, tá bem? Então, eu posso manter uma temperatura crescente, como eu falei para vocês. Por quê? Porque como eu quase não perco aqui relações na zona de alimentação, o material acaba passando por todo o comprimento da rosca por completo, tá? Então, eu posso manter uma temperatura mais baixa nas zonas traseiras para não
jogar muito calor ali naquele material e não ter tanto problema de ele degradar à medida que ele for avançando dentro do cilindro, tá? E em cada zona que a gente for avançando, eu vou aumentando as temperaturas na zona B e na zona A, para que ele ganhe mais fluidez e ele fique mais fluido e ele tenha um comportamento um pouco mais mole, que ele esteja mais amolecido para poder injetar o material com uma condição melhor. O grande problema é quando eu tenho dosagens médias em relação a dosagens aí, pessoal, pequenas. Olha o que acontece aqui, ó, entre o 26, ó, entre o zona média aqui, ó, entre o 24 e o slide 26, ó, tá? Eu começo a dosar, eu tô lá em 0, né? Aí, quando eu venho, eu já perdi 3 filetes aqui na zona de alimentação, tá? 2,5 a 3 filetes. Então, o que acontece aqui, ó? De 10 diâmetros que ele teria que percorrer, que são aqui os 10 espaços aqui, ó, ele está percorrendo só 6, tá? Quando eu tenho dosagens médias, para compensar essas perdas de diâmetro, eu normalmente deixo um perfil de temperatura que a gente chama de perfil constante. Para quê? Para que ele seja compensado, então, essa perda dos diâmetros aqui mecânicos da rosca, tá? Por ela ter corrido aqui para trás, para que ela consiga fazer com que o material ganhe um pouco mais de temperatura por indução e chegue na zona de alimentação um pouquinho mais amolecido, um pouquinho mais fundido aqui, e ele possa não sofrer tanto atrito nessa região aqui, ó. Porque se eu manter essa região traseira mais fria, o que acontece é que eu chego com o material mais frio aqui na zona de compressão, e ele estando mais frio, ele vai receber mais calor por atrito. Tem materiais que não vão suportar essa temperatura aqui mais fria nessa região e vão ter problemas aí para você ter o quê? Este controle aqui, ó, nessa região aqui, pessoal, e aí vai começar a gerar atrito para você aqui, tá? E aí você vai perceber que ela vai disparar a temperatura aqui, ó. A potência de aquecimento vai cair quase a 0, tá? Se não cair a 0. Tá? Então, por isso que eu falo para vocês, essa relação de potência é legal ter na máquina, e se não tiver, você vai acompanhar pela luzinha lá que acende e apaga, você vai ver que ela vai ficar apagada mais tempo do que ela acende. Por quê? Vai dando muito atrito, o material vai ganhando muito calor por atrito e a resistência quase não liga, tá? Então, o que acontece aí é que eu tenho diferenças de controle, tá bem? Porque eu gerei atrito onde eu não queria por um outro processo. Tá? Então, se eu aquecer um pouco mais a região aqui da zona C, tá? Eu consigo chegar numa temperatura um pouco mais alta aqui, nessa região aqui amarela do parafuso, e o material está um pouquinho mais fundido e um pouquinho mais mole, tá? E ele vai plastificar um pouco melhor, tá? E quando eu tenho dosagens aí, cursos de dosagens longos superiores a 75%, eu normalmente inverto o perfil de temperatura. Por quê? Porque aí eu perco muitas zonas aqui, ó, muitos diâmetros aqui, né, muitos filetes do meu parafuso injetor aqui, e o material começa a entrar em uma região aqui bem crítica, aqui, ó, no meio da zona de alimentação, tá bem? E aí, olha só, o primeiro material que entrou, ele passa por todo o parafuso, e o material que entrou por último, ele vai perder praticamente aí 25 a 30% de todo o comprimento do parafuso. E vai chegar aqui na zona de alimentação, aqui na zona de compressão, perdão, no final da zona de alimentação, início da zona de compressão, ele vai chegar como? Mais sólido. E se eu não compensar essa temperatura aqui, aumentando nas resistências, ele vai entrar aqui, aí ele vai gerar um atrito gigante aqui nessa zona, tá? Que é a zona de alimentação, e aí você vai perceber que entre a zona A e a zona B aqui das temperaturas, o material vai ganhar muito calor por atrito e vai começar a disparar em o que a gente chama de overshoot, né? Que é o superaquecimento das zonas B e A do cilindro de plastificação, tá? Por falta de quê? Por falta de temperatura na região, tá? Traseira do cilindro. Aí você vai falar, pô, mas a região traseira do cilindro está pedindo 100% de potência. Sim, está pedindo 100% de potência porque ela está muito fria, tá? Então você, subindo mais a relação de potência, então você vai perceber aqui, ó, a potência na zona C vai estar 100% e na zona B e na zona A quase não vai ter potência nenhuma. Porque todo o atrito que vai ser gerado naquela zona amarela ali do parafuso, tá? Por causa da compressão, ela vai superaquecer a zona B e a zona A, e a zona C vai ficar fria,
porque o material está roubando o calor dali e mesmo assim ainda não vai conseguir plastificar direito. Então, quando eu tenho dosagens superiores a 75% do volume da máquina, normalmente eu inverto o perfil por um perfil que a gente chama de decrescente. E aí eu facilito a programação, né, do aquecimento, avaliando pela potência da resistência, e aí eu consigo diminuir essas relações de atrito e estabilizar termicamente a temperatura do cilindro. Tá bem, pessoal? E aí, como é que eu sei se está certo ou não a temperatura da massa? Então, se eu seguir a regrinha aqui, pessoal, de dosagens pequenas, ter o perfil crescente, dosagens médias, ter um perfil constante de temperatura, e dosagens muito grandes, ter o perfil que a gente chama decrescente, aí eu faço a avaliação de tudo isso em função da temperatura de massa, tá? Então eu vou avaliar se a minha massa fundida, ela está na temperatura certa que eu quero, de 220 graus, como a gente falou lá no comecinho aí, tá? Então eu pego um termopar, pego lá o termopar aí que a gente chama de imersão, né? Vocês estão vendo aqui o da hastezinha preta aqui na imagem do meio, coloco ele no meio da borra de material lá e meço a temperatura. Tá? O ideal, pessoal, é que você não pare de mexer o termopar para ele sempre ler a temperatura, tá bem? E se o teu aparelho tiver aí uma função, pessoal, tá, de holding, que é para verificar a temperatura máxima ou de temperatura máxima admitida, é ideal que você deixe ele nessa hold ou na máxima aí habilitado para ele ler sempre a máxima temperatura, tá bem? E aí você consegue, mexendo ali no termopar, né, ele fazendo a leitura de vários pontos da massa, e o ponto onde ele pegar a maior temperatura, ele vai ler ali para você e vai manter isso na memória do aparelho, tá bem? E aí você vai saber como, né, esse aparelho aí, como a massa de polímero aí nesse caso, vai estar chegando na temperatura que você deseja ou não. Então, pessoal, por que é importante fazer esse teste, né? Para saber se aquela temperatura ou não está correta. Agora, em que condição você vai fazer esse teste? Então vamos lá, pessoal. Não dá para fazer também em qualquer condição, tá bem? Então o que eu sugiro para vocês? Deixa a peça trabalhando, tá? Ah, Gilberto, mas eu não sei se está certo ou não a temperatura. Não importa. Deixa a máquina trabalhando, injetando peças por 10, no mínimo 10 minutos, pessoal. Eu normalmente faço com meia hora, 40 minutos, tá bem? Deixa a máquina trabalhando por um tempo até estabilizar todo esse processo, tá bem? E aí você vai colocar a máquina em semiautomático, tá bom? Depois de meia hora, põe em semiautomático. Quando a máquina parar, você recua o canhão e injeta o material fora e imediatamente já insere o medidor aí de temperatura, aí, o teu termômetro aí com a sonda de imersão na massa de material, tá? Tem que ser em ritmo, Gilberto, tem que ser em ritmo, não pode ser com a máquina parada, tá bom? Porque se eu olhar com a máquina parada, eu não vejo as relações, pessoal, de atrito no material. Eu não sei se está gerando atrito, porque como o canhão está trabalhando só com as temperaturas das resistências, não está gerando atrito, eu não consigo medir isso tudo, pessoal. Então, tem que ser com a máquina funcionando, tem que ser com a máquina estável, no mínimo 10 minutos, tá bem? Como eu falei para vocês, normalmente eu deixo meia hora para acompanhar essas variações de oscilações aí, se tiver atrito ou não, tá bem? E aí eu tenho que ler a temperatura de 220 graus lá. E se eu não ler a temperatura de 220 graus? Aí eu vou analisar o que está acontecendo. Poxa, eu estou vendo as temperaturas trabalharem ali, tá dentro da faixa programada, mas eu estou vendo que as resistências estão subindo a potência, estão ficando mais acima de 70%, 80%. Então, meu perfil de temperatura está programado errado. Eu preciso subir mais a temperatura para que ele não tenha tanto problema em ficar jogando potências para as resistências. O ideal, pessoal, é que a potência trabalhe entre 30% a 40%, tá? Se tiver entre 30% a 40% da potência real da máquina ali, tá perfeito, tá? Aí você tem um ganho ali por indução, um ganho por atrito, que ele não é nem tão relevante por atrito e nem por indução. A resistência está trabalhando tranquilo, tá? O parafuso está gerando atrito suficiente para manter o material estável, não gera calor por causa de estar
fora das faixas de tolerância, a hora que o grãozinho chega na zona de compressão ali, ele está 80% pastoso, como ele deveria estar, entendeu? Então ele não vai gerar tanto calor ali, porque ele vai espremer naquela zona de compressão, vai compactar, mas não vai gerar tanto atrito. Ele gera atrito? Gera, mas não tanto a ponto de elevar a temperatura. Então, se tiver trabalhando com potências muito altas, tem que subir as temperaturas para poder cair, então, o uso da resistência, tá bem? E se tiver zero, também é problema, porque está aquecendo tudo por atrito. Então, aí o que você tem que fazer? Acertar o perfil de temperatura, tá? Para trabalhar com menor atrito, porque provavelmente em algumas das zonas das resistências aí, ou você queimou uma resistência, ou aí você não tem o controle do termopar feito corretamente, está lendo errado, ou está gerando muito atrito por conta de estar muito fora da temperatura de massa, e aí você vai ver que o perfil de temperatura está errado, e você vai ter que jogar a temperatura lá em cima, tá? Para poder ter aí uma condição onde o material esteja mais fundido na região ali da zona de compressão. O que acontece normalmente, pessoal, pelo ritmo que a máquina trabalha, tá bem? Não existe tempo de residência suficiente para permitir com que o material ganhe temperatura, a temperatura correta, para ele passar pela zona de alimentação da rosca, e quando ele chegar na zona de compressão, ele já está com a temperatura certinha, amolecido direitinho, para ele ser comprimido sem gerar atrito, tá? Então, a gente vai falar dessas taxas de compressão, vai falar da parte aí de tempo de residência quando for falar do parafuso e injetor, dos perfis, da condição de rosca, etc., que é uma aula específica para isso. Porque se o tempo de permanência estiver baixo, tá? O que vai acontecer é que você não vai conseguir gerar calor suficiente para o material chegar na zona de alimentação da rosca ali, para a zona de compressão, com o grão 80% plastificado como ele deveria. Então ele entra naquela região, sei lá, 50% sólido, 50% plastificado ou até menos. Sei lá, às vezes, 30% pastoso e 70% sólido. E aí eu começo a compactar o material, tá? Naquela região e ele ainda está sólido, tá? E aí, quando eu começo essa compressão no material aí, a geração de calor por atrito é muito grande, tá? E aí a temperatura sobe, dispara e você já não tem mais controle dela, tá bem? Então, por isso que é importante, pessoal, medir a temperatura da massa, que é justamente para você ter o quê? Ter o controle final dessas temperaturas de processo, tá bem? Eu também faço aí, tá vendo? Esse aí é o procedimento, ter um termômetro, né, com um sensor aí de contato ou de imersão, né, deixar ela trabalhando na máquina, entrar em ritmo por pelo menos 10 minutos, né, colocar a máquina em semi-automático, assim que ela, né, parar de injetar, manualmente você recua o bico, injeta e faz imediatamente a temperatura de medição. Aí dá a dica aí do holding, ou da temperatura máxima para que você tenha aí feito a leitura e depois, né, sempre mexa o termopar durante, né, essa leitura, nunca deixe ele parado, porque senão o material forma aquela camadinha congelada em cima e aí você não consegue mais medir a temperatura certa. Então deixa mexendo, continua mexendo ali na borra, porque ela vai fazer a leitura perfeita, a leitura direitinho para você, tá bem? Recomendações finais dessa aula, tá? Bom, pessoal, o sistema de aquecimento tem que estar íntegro. Normalmente aí, o que a gente recomenda, pessoal? Que faça a calibragem do termopar pelo menos uma vez por ano, tá? Verifique se ele está lendo a temperatura correta, se ele está lendo, né, interpretando as temperaturas corretas pelo CLP, né? Se não existe nenhuma sujeira, tá, dentro do cilindro aí, nas resistências, nos termopares. O pessoal gosta de fazer aquele casulo, né, de abelha lá, né, quando vaza material para todo quanto é lado e cobre toda aí essa região aí do sistema de aquecimento. Aí invade material dentro do termopar, aí você já não sabe que você está lendo material degradado, se está lendo massa metálica ou não, tá? Outro ponto importante, tenha sempre em todas as zonas uma resistência, tá? Se possível, com um termopar embutido, para você poder fazer o controle de temperatura dessa região em função de um PID e não só de um percentual
ou aí de uma temperatura aí empírica qualquer, tá? Tenha sempre um sistema com todas as resistências, principalmente no bico, pessoal. O bico tem uma área muito pequena, tem pouca massa, troca muito calor, tá? Então o bico tendo uma resistência potente, tendo uma resistência com a potência adequada, você nunca vai ter problemas de estabilidade de processo, tá bem? Por quê? Porque aquela região não vai perder calor, tá? Vai estar sempre aquecida de uma forma íntegra, vai ter sempre aquecida na temperatura que você precisa para injetar. Para você poder controlar a temperatura do bico ali, se você não tem um termopar ali, o que eu te recomendo? Pega um pedacinho da peça ou um pedacinho do canal da peça, né, para saber se você programou a temperatura em percentual corretamente, passa ali em cima da resistência e vê se está derretendo, tá? Aquele pedacinho de peça ou pedacinho do canal em cima da resistência do bico. Se você passou ali aquela peça ou aquele pedacinho do canal e ele derreteu ali, significa que o percentual que você colocou está correto. Se ele derreter muito fácil, começar a queimar, você colocou um percentual muito alto. E se ele não derreter, não marcar ali a resistência ali em cima da resistência ali, o seu percentual está muito baixo, é bom aumentar, tá bem? Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado com essa questão das resistências, dos termopares, tá? Sempre fazer a checagem aí das resistências para ver se o conjunto de resistências aí não está queimado, tá bem? Sempre ter a mesma potência que indica no manual de manutenção da máquina. Então, se você substituir, como é o caso aí da figura que vocês estão vendo aí, ó, tem uma resistência aí que foi substituída. Ela tem que seguir a mesma relação de potência aí, tá? Não adianta, eu tenho uma outra resistência lá, se ela for potências diferentes, tá? Vai te dar problema, tá bem? Principalmente quando o self-tuning da máquina já está feito e você trocou a potência, a relação de potência de resistência. Todas as constantes estão programadas para uma potência, tá? Se você vai lá e diminui ou se você vai lá e aumenta, você tira fora todas aquelas constantes do sistema proporcional integral derivativo, que é o PID, tá bem? E aí a máquina enlouquece, tá? Já peguei várias máquinas assim, fazendo tryout de mod onde não estabilizava a temperatura, não conseguia dar estabilidade, a peça uma hora saía com rebarbo, uma hora saía com falha, e eu não conseguia pegar o problema. Muitos técnicos não conseguiram ver o problema. Quando a gente foi checar aí a parte das resistências, tá? Pegamos uma oscilação de temperatura muito grande no PID pela máquina não estar calibrada, já terem trocado as potências de resistência, etc. E aí dançou, tá? Já era tarde demais. Aí eu precisei fazer todo o ajuste de novo, toda a recalibragem da máquina, tá? Para poder iniciar o tryout 2 dias depois. Tudo bem? Bicos, se vocês quiserem usar, tem os bicos tradicionais, bicos com filtro aí. Os bicos com filtro são mais longos. Tem que ter resistência em todo o corpo do bico, gente. Só a ponteirinha ali ficar de fora. Aqui tá desmontado, tá? Para vocês verem o filtro, mas a ponteirinha tá bem ali na ponta do lado esquerdo ali, ó. É o sextavadinho menor ali, ó. Então você consegue aí, né, fazer essa desmontagem aí de todo o conjunto para efetuar a limpeza, né, efetuar a troca do bico, efetuar a troca aí do filtro, tá bem? O bico é em ângulo, o bico é em raio, toma cuidado com isso aí também, tá? E para a gente finalizar, então, o que pode acontecer se eu não regulo corretamente a temperatura do material, né, na máquina? Olha aí, ó, o que pode acontecer, né? Isso aqui não é dado só pela questão de ter metal dentro do canhão nem nada, tá? Eu começo a forçar demais o núcleo interno da rosca, tá? Essa parte interna aqui onde o material está alojado, porque eu estou o quê? Fazendo com que ele transporte o material para zonas de compressão aí com um grânulo sólido, e aí ele vai empurrando aí o polímero, né? O polímero vai empurrando o parafuso injetor para a camisa do cilindro e vai comendo a cabeça do filete aqui, ó. E aí vocês estão vendo todos esses riscos aqui, ó, foram ocasionados por quê? Não foi isso aqui, não foi, pessoal, isso aqui não foi parafuso, não foi nada metálico aqui não, tá, gente? Isso aqui foi só material, tá? Regulado fora da faixa de temperatura que desgastou o parafuso desse jeito, tá bem? E para a gente finalizar aí, ó, olha aí as falhas de mistura e de homogeneização, ó. Material mal misturado, a gente acha partes dos granulados aí, ó, do moído, né? Acha parte dele no meio da peça, na ponta do canal, acha aí, ó, no ponto de injeção da peça, no lado esquerdo aí vocês têm a borra aí, ó, de policarbonato.
né? Inicialmente aí, ó, vocês podem ver, tá degradado o material, depois ele injeta aí, ó, o material tá bom. Isso aqui é quando não tem tempo de permanência suficiente, ó, tá? O material que passa no primeiro filete com o perfil crescente de temperatura lá, quando ele para lá na ponta lá do canhão, a temperatura tá mais alta lá, ele degrada, mas o material que vem por último, que a temperatura está mais baixa, ele não degrada. Aí a hora que você injeta, parte do material está degradado, parte do material está inteiro, tá? Ou fora da faixa de temperatura. Aí você vai medir essa borra aqui que está do lado esquerdo, tá? Você vai perceber de que um lado dela tá, sei lá, 250 graus e do outro lado tá 220, tá? Então, pessoal, essa aula de hoje falou de aquecimento. Nós vamos voltar a falar de aquecimento novamente quando for falar de preenchimento, quando for falar de recalque, quando for falar das relações de aquecimento aí, perdão, das relações do parafuso injetor. Vamos voltar a falar disso novamente, pessoal.